Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e neste momento eu gostaria de fazer um pequeno exercício de epidemiologia com você. Vamos lá? Neste momento, o que eu quero fazer é discutir algumas questões que se referem aos conceitos básicos de epidemiologia e suas aplicações. Se você não assistiu o vídeo que trata deste assunto, então neste momento vai aparecer um card em algum lugar da tela e eu sugiro fortemente que você clique nele e assista antes de continuar aqui. Deste modo, penso que você não se perderá nas discussões e nem nas considerações que serão feitas ao tratar dessas questões específicas. Combinado? Então vamos lá. Bom, a primeira questão diz o seguinte: a área científica que corresponde ao estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde é... A resposta correta é epidemiologia. A toxicologia é a área da medicina que se preocupa com o estudo do efeito das substâncias químicas em organismos vivos. A biologia é o estudo da vida, mas um conceito bem mais amplo que epidemiologia. A antropologia é o estudo do homem. E a bioestatística é a aplicação das ferramentas estatísticas no campo da biologia. Portanto, a resposta correta dessa primeira questão é epidemiologia. Questão número 2. Vamos olhar para ela. Sobre a epidemiologia, assinale a alternativa incorreta. Então é para assinalar aquilo que está equivocado. Das 5 alternativas apresentadas, a equivocada é a última. É um campo relativamente novo e não utiliza métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doenças, por 2 razões. Primeiro, epidemiologia é um campo que já tem mais de 200 anos e, portanto, não dá para dizer que é relativamente novo. E a segunda razão é que o que mais se faz em estudo epidemiológico é utilizar método quantitativo. Questão número 3. Qual destes termos não é inerente à epidemiologia? Dos 5 termos apresentados, aqueles que não está vinculado à epidemiologia é o behaviorismo. Behaviorismo é uma teoria da psicologia que busca estudar o comportamento de animais e seres humanos. Portanto, ela não se vincula à epidemiologia em hipótese alguma. Portanto, novamente, a resposta para a questão 3 é behaviorismo. Questão número 4. Não é aplicação da epidemiologia. Veja, das 5 alternativas apresentadas, aquelas que não se vincula à epidemiologia, que não pode ser chamada de um ramo específico da epidemiologia, é a epidemiologia veterinária. Um fato interessante a se observar é que se você digitar epidemiologia veterinária no Google, você vai encontrar uma definição para ela. E aqui há uma confusão histórica. Veja, a epidemiologia enquanto ciência se refere única e exclusivamente em populações humanas. Contudo, historicamente, o primeiro estudo que utilizou ferramentas que dariam origem àquilo que nós chamamos hoje de epidemiologia foi um estudo feito em um rebanho ovino. E é justamente por isso que há esta confusão. Portanto, as pessoas dizem epidemiologia veterinária para estudar animais, mas na realidade este conceito não faz sentido. É uma confusão histórica. Conceitualmente falando, epidemiologia só se refere a seres humanos.
Questão número 5. Assinale a alternativa incorreta. Então, das 5 alternativas apresentadas, a incorreta é a segunda. Por quê? O que se entende por doença é toda alteração desfavorável de saúde de um indivíduo. Então, quando eu tenho uma alteração que é desfavorável, então neste momento eu estou dizendo que é uma doença. As manifestações positivas, as alterações positivas não são classificadas como doença. Então, a alternativa incorreta neste caso é a segunda. Questão número 6. Sobre a epidemiologia clínica, correto afirmar que a resposta é a última. O diagnóstico, o prognóstico ou até a resposta terapêutica instituída são expressas como probabilidades. Então veja, a primeira afirmação está equivocada porque a primeira aproximação científica para a escolha de um tratamento data de cerca de 2 milênios atrás. Então não poderia ser no século XIV. Os objetos de estudo são indivíduos infectados, portanto, isso é que transforma a segunda afirmação em errônea. A informação clínica aumenta a probabilidade de inferências certas, e é por isso que a terceira afirmação está errada. E a quarta afirmação está errada porque a epidemiologia clínica busca estudar o diagnóstico, prognóstico e tratamento de uma doença, e não o efeito das deficiências nutricionais. Aliás, quem estuda o efeito das deficiências nutricionais é o epidemiologista nutricional. Portanto, a resposta correta à questão 6 é a última alternativa apresentada. Questão número 7. Sobre a epidemiologia investigativa, é incorreto afirmar que. E neste caso, a resposta incorreta é a segunda. Inicia-se a partir de uma hipótese clara e bem definida. É bom lembrar que epidemiologia investigativa se baseia numa hipótese incerta. Aliás, é justamente porque você não tem uma hipótese clara que se preocupa com o processo de investigação. Se você já soubesse qual é a hipótese para uma doença, não haveria necessidade de fazer investigação alguma. Então, por isso que a afirmativa incorreta é a segunda. Questão número 8. Sobre a epidemiologia nutricional, podemos afirmar que a resposta correta é a primeira. O estudo pioneiro deste ramo da epidemiologia foi publicado por James Lind em 1753 e se refere a experimentos realizados em um navio. Essa, inclusive, causa confusão porque muita gente acha que a epidemiologia nutricional começou com o estudo dos efeitos do flúor na água potável. E não, na realidade, o primeiro estudo foi aquele realizado por James Lind em um navio. A segunda resposta está errada porque a epidemiologia nutricional justamente investiga a relação entre deficiências nutricionais e saúde. Além disso, há vários estudos controversos nesse campo. Um deles, por exemplo, é o estudo do consumo de ovos na dieta, se faz mal ou não. E, por fim, perceba que a quarta afirmação está equivocada, porque a epidemiologia nutricional não objetiva exclusivamente interferir no consumo alimentar da população. Ela objetiva orientar todos os setores da saúde e também fazer essa interferência no consumo de alimentos por parte da população. Questão número 9. Não faz parte dos objetos de estudo da epidemiologia de campo a compreensão da evolução de uma doença. Na realidade, quem se preocupa com isso é o epidemiologista clínico. Lembremos que epidemiologia de campo se refere exclusivamente ao trabalho feito em campo na investigação de uma doença. Então, quando eu estou em campo investigando uma doença, os processos para que isso ocorra da melhor maneira possível, isso faz parte da epidemiologia de campo. E 10ª e última questão, a epidemiologia descritiva é o ramo da epidemiologia que descreve detalhadamente a ocorrência de eventos relacionados à saúde nas populações.
Por que as outras afirmações estão erradas? Bom, quem investiga a evolução e tratamento de uma doença é a epidemiologia clínica. Quem investiga as relações entre dieta e saúde é a epidemiologia nutricional. Quem descreve em detalhes formas de prevenção de uma doença, em partes é a epidemiologia descritiva, mas também isso faz parte da epidemiologia clínica. E por fim, quem almeja promover o bem-estar físico, social e mental dos indivíduos é a epidemiologia como um todo, no momento em que você se preocupa com o estudo da propagação de doenças e formas de prevenção. Por isso, a resposta correta à questão 10 é a quarta alternativa. E aí, como foi? Acertou tudo? Ficou com alguma dúvida? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim para que a gente possa discutir com mais detalhes. Bom, por hoje é só. Até a próxima!